Ô, Larissa, vamos começar o nosso café. Hoje eu tô devagar, tá? Nossa, então vai ser outro tipo de café. Tá. Eu tô muito devagar. Então, vamos começar você contando sobre você, porque você entrou no PNP já faz tempo? Eu lembro de você faz tempo? Também, né? Sim, Acho que sim. você é da primeira leva ainda. Eu acho que eu sou da segunda. Eu não sei se eu sou da primeira ou da segunda. Mas foi bem no comecinho mesmo. É, E aí, assim, né? Aquela coisa do psicólogo que gosta de estudar, né? Então eu já formei estudando, já saí da faculdade e emendei com pós-graduação, fiz uma pós em terapia cognitiva, comportamental, fiz uma pós em psicopedagogia. Porque o meu intuito, eu entrei na faculdade de psicologia para trabalhar com criança. Foi a minha escolha, assim, quando eu pensei em vestibular, eu pensava quais profissões eu poderia trabalhar com crianças. Nossa, E aí, Larissa, que legal! e É aí na paixão. época, sim, no ensino médio, eu fazia trabalho voluntário numa casa de acolhimento que tinha aqui na cidade. E eu Hum, amava ir lá. Eu amava tanto que tinham dois irmãos que eu acho que eu nunca vou esquecer deles. E eu brincava, eu chegava em casa sempre contando para minha mãe, e o mais novo era doido comigo. E aí eu falava assim, ai mãe, vamos adotar ele. E a minha filha, não claro. tem como. Eu falei, ai mãe, vamos adotar, não sei o quê. Aí minha mãe chegou a cogitar, sabe? A gente começou Hum. a pensar sobre o processo, mas aí, enfim, era inviável mesmo. E foi lá nessa instituição que eu tive mais contato com as crianças e a gente brincava e eu sempre deixava eles tentarem bordarem comigo, assim, né? Então tem foto deles em cima da minha cabeça, puxando o cabelo e vira pra cá, pra lá. E eu lembro também de quatro irmãos que chegaram lá e todos eles muito desnutridos, com baixo desenvolvimento, com muito prejuízo, assim, né? E eu acho que travou. Ah. Travou não. E aí uma menininha, em específico, ela me chamou mais atenção, porque ela tinha, na época, ela estava com 2 anos e meio, mas você olhava para ela, você achava que ela era um bebê de 8, 10 meses, de tão comprometida que estava o desenvolvimento dela. E aí ali eu comecei a ver o trabalho dos profissionais da instituição, né? Então, como eu ia toda semana, eu fui vendo o progresso dela. E aí aquilo me tocou. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer, sabe? Mas não na parte física, assim, não enquanto um médico que trabalha, ou fisioterapeuta que trabalhou a questão da locomoção e tal. Eu falei, eu quero ir mais a fundo, assim, eu quero ir nos outros aspectos, né? E aí eu comecei a pesquisar que profissão poderia me, né, possibilitar isso e cheguei na psicologia. Então eu já saí do curso tentando alcançar esse público infantil, né? Que pelo menos aqui na minha cidade é mais difícil porque eu percebo que as pessoas têm muito receio de procurar ainda, né, para criança. Onde é essa cidade, E Lari? eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí aqui é um pouco fechado, assim, então já tem algumas panelinhas que a gente diz, né? Então já tem aqueles profissionais específicos e tal. Eu falei, bom, para eu chegar no mercado de trabalho, eu tenho que me qualificar. E aí saí estudando, entrei na pós em psicopedagogia com o intuito de abrir portas na escola, que era um local que eu gostaria de trabalhar também. E assim fui fazendo. Fiz curso de depressão infantil, fiz curso de voltado para atendimento mesmo de criança e adolescente. É o E aí perfil, fui. né? Quem entra no É, PNP cabeção. Tem gente que não para de estudar, é impressionante. e aí eu não sei, eu não me lembro exatamente como foi que eu te achei. Porque, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a ver o seu perfil há um tempo. E eu vi que você tinha um curso para psicólogos, mas na época não estava com inscrições abertas. E aí eu me interessei, achei aquilo bacana, porque assim, na faculdade também, as matérias que eu tive, que não foram muitas, né? É mais a neuro, e aí algumas de processos cognitivos, que falam um pouquinho de atenção, memória e tal. Eu já me interessava. E eu cheguei a pensar em fazer uma especialização em neuropsicologia. Só que não, seria em São Paulo, enfim, questão de curso, eu acabei desistindo. Então, eu já tinha ali uma certa afinidade com a área. E aí eu fiz o curso da Márcia, né, o Neurocompatível, e aí lá que ficou mais forte esse contato com você. Né? Aí na hora que eu voltei no seu perfil, eu falei assim, gente, mas eu acho que eu já vi ali em algum momento da vida, assim, né?
E aí, na hora que eu vi que as inscrições estavam abertas, eu falei, bom, a hora é agora, vamos embora. Você se arrependeu, Larissa? De forma alguma. De forma alguma. Eu acho assim, né? É claro que tem muita coisa, né? Muita coisa que você passa pra gente. Eu fico impressionada, assim, de quanto conteúdo. Acho que eu nunca fiz um curso tão completo e que tem tanta informação atualizada. E tanto bônus, né? Porque o Entre Nós para Nós é um bônus, o grupo do WhatsApp é um bônus, né? Então, O assim, as Driblando aulas Exaustão extras, agora vai ser um bônus, as sim. aulas extras, o podcast de carreira é bônus, tem um monte de Aham. bônus. É. É muita coisa. Então, eu percebo que, às vezes, eu falo assim, não, eu preciso, né, organizar para estudar mais, para ter mais tempo para me dedicar a essa parte. Mas, enfim, a gente vai caminhando, né, e as coisas vão fluindo. Ô, Lari, hoje você atende clínica, né? Hoje, você está na clínica. Sim. Não, eu sempre fiquei na clínica. Eu comecei na clínica e fiquei na clínica. Eu cheguei a procurar algumas escolas, mas aí eu não tive um bom, né, assim, não, tá, foi um não aqui, um não ali. Depois eu falei, não sei se é isso mesmo que eu quero, eu vou ficar na clínica. A escola Porque eu ainda tinha é um muito pouco receio. difícil, né? Ainda é um pouco resistente aos processos da psicologia. Exato. E eu tinha medo, na verdade, de enjoar da clínica. Aquela coisa assim, ai, vou ficar escutando as pessoas falando, será que não vai ser cansativo? E eu fui vendo que não, assim, que é muito dinâmico, que eu, né, pelo contrário, eu gosto e, né, enfim, já fui aquela de trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, não todos os dias, porque eu não dava conta, mas assim, um dia ou outro fazia isso. E muito bem, assim, sabe, dava conta e tal. Aí depois da maternidade a gente muda o ritmo, né? É, aí Mas dá uma diminuída. continua, é, Continua na clínica. Ô, Lari, continua na clínica. hoje, no teu trabalho, você consegue resolver as dificuldades dos seus pacientes através da neurociência? Sim, eu consigo, assim, eu percebo que a neurociência, ela me auxilia muito na construção daquele caso, assim, sabe? Me Então, explica, na hora explica, conta aí. assim, eu começo a entender por que a pessoa às vezes carrega, por exemplo, quando eu atendo pais, de onde vêm os medos deles, a culpa, e aí a gente vai a fundo na história, e aí muitas vezes eu chego na história deles, né? Porque quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com a família. E Uhum. aí isso ficou mais forte para mim com o curso, sabe? Porque acho que antes eu tinha esse olhar para os pais, esse olhar para a família, mas eu focava mais na criança. Então, assim, o que a criança precisa? Só que às vezes a criança tinha 5, 6 anos de idade. E ela Uhum. precisava de um ambiente acolhedor. Uhum. Ela não precisa tanto de técnicas da psicologia. Ela precisa de Sim. suporte familiar, Uhum. né? E aí, conseguir trabalhar esse suporte familiar, esse por trás da clínica, eu percebo que ficou mais fácil a minha análise, a minha contextualização, né? De Entendi. entender aquele emaranhado de processos da família, Então, na tua sabe? condução, o que mudou, o que transformou foi primeiro esse entendimento claro, que a gente fala muito disso, né, em neurociência, do contexto, né? A pessoa não é só a Sim. pessoa, a criança muito menos, ela é o contexto, né? Então, Uhum. te fortaleceu de que realmente não adianta ficar aqui só com a criança, né? Quanto mais nova ainda, e também nessa condução para entender como que você conduz esse contexto da criança, os pais da criança, enfim, se fosse uma escola, possivelmente ia ser a escola da criança, né? Para ajudar. Essa foi a maior transformação, você acha? Porque a gente estava conversando antes de. A gente estava tentando ver tema, né, pessoal? Porque lá a gente vai falar de quê? Não é o Léo, assim, né? Ela fala assim, lá a gente vê, né? Eu preciso saber pelo menos o que a pessoa quer falar e tal. E uma das coisas que a gente conversou foi o quanto estudar na neurociência, quanto estar no PNP, te trouxe autonomia, te trouxe segurança clínica. Sim, sim. Não, porque o que acontece? Eu sempre vi a infância de um outro olhar, né? Então, eu me sentia um pouco perdida, porque era aquela coisa, dá limite para criança, ela não pode. E eu ficava assim, gente, mas será que é isso, sabe? E eu percebia que a minha prática era muito diferente. Vamos dizer, eu era muito permissiva. Uhum. E aí eu falava, não é possível que seja esse o caminho, sabe? E aí quando eu encontrei, né, o curso e fui estudando, eu comecei a ter esse embasamento científico daquilo que eu já acreditava. Uhum. Então essa segurança veio daí. Porque antes eu falava assim, tá, mas como é que eu vou falar com o pai, assim?
Porque, geralmente, com as crianças, os pais, eu percebo muito o movimento de o problema é do meu filho. Sim. Né? Resolve o meu filho que tá teimoso, o meu filho que não me obedece, o meu filho que não me escuta, né? E aí eu tinha muito aquela coisa de como fazer o pai refletir, mas também sem culpar esse pai, porque senão ele, né, se a psicóloga tá me culpando, vai... Porque o intuito não é culpar ninguém, Sim, igual mas a Super encontrar... Nanny, né? Aquela série da Super Nanny, que é a série mais inadequada que eu já vi na minha vida, que tá tudo errado naquela série. Sim. Mas e ela dá de dedo nos pais. Gente, eu acho aquilo bizarríssimo. Uhum. Muito Pois bizarro. não queria ser uma super nanny, né? E aí, quando, né, a gente estuda na neurociência e percebe que essa conexão, esse vínculo, e que o amor é o que vai guiar toda a construção, eu encontro um respaldo e aí eu me sinto segura, clinicamente, enquanto profissional, de seguir o caminho que eu acredito, de fato. Né? E aí eu falo, não, agora eu consigo sustentar essa minha fala. Porque até então eu não encontrava, dentro das teorias, assim, eu não encontrava nada que sustentasse isso, né? E aí a neurociência, ela vai além porque ela não é uma linha da psicologia. Ela serve para qualquer linha. Não é uma abordagem. Né? Não é uma abordagem, exatamente. Então, assim, todo mundo vai ter esse funcionamento, todo ser humano, né? Tem essa construção. Então, isso é mais forte, né? Isso é superior a qualquer tipo de abordagem. Também não é uma tendência, né? Tipo, coach. Sim. Graças a Deus. Exatamente. Ela é a base do desenvolvimento, né? Eu acho, você sabe, Lari, que eu acho que é isso que as pessoas ainda não conseguem compreender. Porque às vezes olha, e assim, eu tenho muitos haters, né? Como sempre, a gente começa, quanto mais seguidores a gente tem, mais haters a gente tem. Enfim, e muitos psicólogos, muitos, a grande maioria homem, claro, não poderia deixar de falar isso daqui, né? Porém, uma das coisas que eles sempre me escrevem é que isso é tendência, que isso é... Teve outro que me escreveu esses dias que as emoções foram estudadas em 1993 e que entender do cérebro era coisa para psiquiatria. Tem outros que me escrevem como se eu estivesse falando de algo charlatão, sabe? Como se eu estivesse vendendo gato por lebre. E que pena, porque não é nada disso, né? Neurociência é mais importante que estudar Piaget, que é o que a gente estuda na universidade, no desenvolvimento humano, né? A gente estuda Piaget, que é baseado em observação, que é importante, mas que é observação. Não é o fato concreto do que está acontecendo, né? Com aquele ser humano em desenvolvimento. Você sente isso também, Lari? Você tinha, antes de entender que neurociência existia, porque para mim, como eu me formei há muito tempo, primeiro que eu não sabia nem que existia. Que quando eu me formei, não tinha nem TCC na minha grade. Eu fui fazer TCC depois. Então, assim, a hora que eu descobri que existia e que isso poderia ser aplicado à psicologia, já foi para mim uai, existe isso? Né? Existe um estudo que me explique aquilo que eu achava que deveria ter aprendido no curso de psicologia, que né? Realmente eu sei como a mente funciona. E eu fiquei primeiro surpresa e depois eu confiei logo de cara no processo. Você chegou a desconfiar? Não, desconfiar não. Mas eu também não sabia que... Eu acho que foi por isso que o seu curso me atraiu, né? Porque é neurociência para psicólogos. Eu falei, uai, né? Porque até então eu achava que era um estudo específico mais da psiquiatria, da medicina. Eu falei, será que isso de fato vai me servir? Assim? Será que eu vou conseguir aplicar? Na faculdade eu não tive TCC também. Eu tive uma disciplina que chamava Processos Psicológicos Básicos. E aí a gente estudou um pouco do como ocorre a memória, como ocorre a atenção, né, as funções executivas ali e tal. Mas foi muito superficial e eu não conseguia ver aquilo sendo aplicado na psicologia. Sim. Eu falei, tá, interessante, tipo assim, aquela coisa, tá, sei que existe esse negócio aí, mas não sei como aplicá-lo na prática, sabe? E então eu consegui ver essa aplicabilidade mesmo no campo da psicologia. Então, assim, eu não cheguei a desconfiar disso em nenhum momento. Eu comecei, pelo contrário, foi aquela luz de, olha, esse conhecimento, ele vai somar com tudo que você já sabe. Ele vai contribuir para essa segurança terapêutica que eu busco, né? De conseguir, às vezes, falar com o pai. Não, pai, você não tem que pôr ele de castigo, né? Não tem por que você punir ele para isso. Você acolhe. Fala, mas se eu acolher, eu não estou sendo
né? Eu não vou tirar minha autoridade. Ainda tem muito desses mitos. E aí, quando Tem. você vai explicando o funcionamento e como que acontece, e aí o pai fala, tô entendendo, sabe? Então, assim, explicar desse desenvolvimento infantil, principalmente com criança pequena, eu nem preciso atender a criança pequena, eu já vou direto para orientação de pais, porque eu já tenho resultado nessa orientação. Porque eles vão entender, então meu filho, não, né, então o que ele está fazendo é adequado, está dentro, eu falei, está dentro, é Ou seja, esperado, que bom encurtou o que ele teu está fazendo caminho isso. mesmo. Encurtou o caminho de tratamento. Sim, com certeza, né? Porque Foi antes era até ver a criança, né? era ver a criança. E aí eu ficava ali com a criança de 3, 4 anos de idade no consultório, ela brincando, eu falei, gente, mas e aí? Tá tudo certo? Como que eu vou conduzir isso? Porque o pai espera um retorno, né? E aí eu ficava me sentindo assim, pô, o pai vem aqui, traz o filho, me paga, e o que que eu tô fazendo? Eu tinha a sensação de não estar contribuindo. E aí ficava muito aquela coisa assim, parece que eu só tô brincando com a criança no consultório. E aí eu falava, não, isso tá errado, alguma coisa ali não tá fechando, sabe? E aí eu, enfim, eu fui buscando, então conseguir encontrar e fazer esse encurtamento é ótimo, né? Porque eu consigo modificar minha prática, então quando eu já atendo direto o pai, eu já dou um retorno mais imediato para ele, o que todos querem, e financeiramente fica melhor também para mim, né? Porque aí eu consigo aumentar o meu preço, valorizar mais Sim, aquela minha hora de trabalho, porque eu sei que eu vou ter um resultado mais curto, sim, né? Do que ficar aquele processo que a gente vai e não sabe, né, para onde vai, como sim, é que termina. E sim. muitas vezes os pacientes desistiam mesmo, tipo, tá bom até aqui, vou embora, não consigo mais sustentar, tá puxado para ir. E até a ideia de terapia semanal, né? Foi quebrada. Não, não precisa ser semanal, a gente consegue trabalhar quinzenal. Tem pais que eu atendo uma vez por mês, sabe? Você Então, uma sabe vez que eu por mês a acho gente que faz um isso, encontro. legal você falar disso, porque isso é uma coisa que a psicologia é meio fixa nesse negócio do Uhum. semanal. E até entendo, Sim, né, no desenvolvimento humano que a gente precisa de cadência, né? Você precisa de repetição. Até a neurociência explica, né? Eu preciso de repetição do cérebro, preciso estar aqui toda vez pensando em mim, senão no meu ambiente eu não penso e beleza. Porém, o que a neurociência... Só que eu nunca gostei disso, porque eu não gostava de ir para terapia toda semana. uhum. Eu falava, gente, eu tenho uma vida muito atribulada. Eu não consigo parar para ir na terapia toda semana. E aí eu me sentia um pouco dependente deste processo, entendeu? Então, para mim Uhum. também não cabia. Quando eu comecei a entender que esse processo, porque isso foi um processo inventado, né, Alex? Aonde que está escrito que tem que ser porque é mais efetivo? Sendo que se você conhece a estratégia específica, você até dá mais autonomia para as pessoas. Para que ele fique Sim, 15 dias, 10 dias. Aí se tem uma coisa, uma crise maior, você está em muito sofrimento, beleza, faz uma semana. Mas que não precisa, que não é uma obrigatoriedade, porque isso não vai fazer você ficar melhor ou pior, né? Você começou a espaçar suas sessões também, então. Não sabia. sim. Sim, não são todos, porque tem pacientes que falam, eu preciso né, do Tem paciente semanal, que eu me sinto quer, mais sim, sim. seguro, Uhum, né? E aí eu faço atendimento, né? Então, assim, eu falo que eu danço conforme a música, né? Então, assim, sim. eu avalio e falo, não, vamos passar para quinzenal, o que você acha? Porque eu percebia que, assim, às vezes os pacientes chegavam, eu não sei o que dizer hoje. E aí, com a TCC, a gente fica muito no hoje, né? Então, tá, o que você pensou, o que aconteceu? E aí, beleza, ele falava, mas o que eu vou falar hoje? Eu vim andando, falei, não aconteceu nada, minha semana foi tranquila. E aí eu sentia que eu estava enrolando no processo, sabe? Sim. E aquilo me causava um mal-estar. E aí, quando a gente espaça a semana, ele tem tempo de processar as técnicas que a gente faz, ele tem tempo de, inclusive, aplicar as técnicas durante, né, aquela semana e ver como que ele está se sentindo, se de fato está tendo efeito, se aquela técnica foi a melhor, ou se a gente modifica né, o percurso. E a mesma coisa com as famílias, quando eu atendo os pais, né? Essa loucura de agenda. Então, às vezes, eu já deixei de atender famílias porque a gente não conseguia esses horários. E, assim, eu ficava nessa, não, mas tem que ser toda semana. Porque o seu filho é muito pequeno, se a gente espaçar muito, o processo se perde. Aquele Uhum. diálogo que a gente... Sim. E hoje eu tenho essa segurança de dizer, tudo bem ficar quinzenal, tudo bem ser uma vez por mês o encontro dos pais, né? Porque tem resultado.
Tem Então, assim, eu resultado. até tô com uma família muito bacana, que o filhinho deles tem 3 anos. E a gente faz acompanhamento uma vez por mês. E, assim, como que tá fluindo? E tá fluindo muito mais do que se eu estivesse fazendo um processo semanal com uma criança de 3 anos. Que legal. Isso é muito maravilhoso, né? Porque é uma Muito. liberdade para nós, para os pacientes. E eu acho que isso insere o paciente no processo, engaja ele, porque ele é ouvido, Uhum. né? Sim. Você cria mais vínculo ainda, porque você está respeitando ali também o processo. Você sabe que os meus pacientes, eles vêm com lista, Larissa. Assim, ó. Eu fiquei pensando, é o contrário, né? Que eu geralmente faço quinzenal. Hoje em dia, eu não tô com ninguém semanal. Tá com todo mundo quinzenal. Mas geralmente, dependendo de como que ele chega, dos sintomas, né? Às vezes, os casos de depressão, tudo a gente começa semanal para dar cadência e Uhum. depois vai espaçando. E aí eles chegam com lista, falam assim, eu fiz uma lista, porque eu tenho muita coisa para te contar. É ao contrário. E aí eu fiquei pensando qual que é a minha prioridade. Então ele já chega, e eles já chegam, não é só para me contar. Eles chegam para ter resolutiva. Ó, percebi isso. Uhum. Percebi que meu funcionamento aconteceu isso. Percebi que eu senti isso. E aí, será que eu resolvi certo? Será que isso que eu senti Uhum. está adequado? É outra terapia. Sim, Você muda sente isso muito. também? É outro Sim. processo. Porque eu acho que antes o meu processo era muito mais na reflexão com o paciente. A gente refletia as questões, avaliava, e até dentro da TCC, então, por exemplo, aquele esqueminha, né, que você pede para a pessoa anotar, pensamento, emoção, Uhum, comportamento. uhum, A gente sempre pega mais o pensamento e tenta uhum. destrinchar. Por que A que você acha que crença. você, a É, crença, né, e fica trabalhando aquilo? Com a neurociência, a gente vai para a emoção, né? O que que essa emoção te diz? Porque todo o processo é emocional, né? é. Então, assim, aí a gente muda o foco e consegue entender melhor o passado, essa construção. Porque eu percebo assim, pelo menos comigo, quando eu ficava mais nessa crença, ficava muito na crença atual, a gente não conseguia aprofundar tanto a raiz dela, Sim. sabe? E com a neurociência a gente chega nessa raiz através das técnicas, E da né? emoção, né? Sim, que da onde vem, né? Que Da onde memória ela vem. ativa. Que Porque aí a legal. gente chegava, tá, vem da sua infância. Ah, e aí? Né? Que vem da infância, eu acho que, né, a gente já sabe, né? Aham. Beleza, construir essa crença lá, mas e aí? O que que eu faço? Então a neurociência trouxe esse respaldo para mim, sabe? Uhum, De uhum, entender melhor, olha, vem da infância por causa disso, aconteceu isso, teve trauma, teve desamparo, né? Você, uhum. a questão vincular, enfim, você consegue dar nome de onde vem, Sim. né? Você dá nome para um sintoma que às vezes nem existia, né? Isso é uma Sim. coisa que eu ia te perguntar. Que tópicos que você tem usado muito na tua prática clínica, assim? Porque a gente tem vários tópicos de estudo, né? Que você Uhum. acha que hoje em dia que você usa mais? Que tópicos aparecem mais aí, que você identifica mais na tua prática clínica? Sempre, assim, sempre que vem o desamparo como Desamparo, maior, né? number one, número um da lista. É, sempre tem, assim. E depois da minha maternidade, eu comecei a atender mais mães, né? Porque parece que a gente ganha credibilidade, né? Ah, ela Sim. tem filha, ela vai me entender. E eu percebi muito isso na prática. Então, eu comecei a atender bastante mães com essa coisa, com esse filho. E aí a gente vai vendo a questão do desamparo da mãe, da exaustão da mãe, e vai trabalhando muito isso. Então, hoje o que eu mais pego são esses aspectos, sabe? Mães É, exaustas e mães desamparadas. exaustas, E com relação às crianças, muito essa questão de comportamento. Então, assim, que ele é teimoso, que ele não me obedece, né? Que eu tenho que dar limite, que eu tenho que ser rígido. E aí a gente vai desconstruindo essas crenças. E aí eu vou vendo também a história, né, desses pais, falando, olha, você passou por isso, mas não era para você ter passado, né? Uhum. E você não precisa perpetuar isso, né, pro teu filho. A gente pode fazer diferente. E aí isso eu percebo que traz um alívio para os pais de, então o caminho é outro. Porque vem muito julgamento, né? Mas e se eu fizer isso, o que, que as pessoas vão, né? Eu vou estar sendo um pai muito permissivo, eu vou perder a minha autoridade, né? E, então, assim, com relação às crianças, eu trabalho mais nesse viés, sabe? Sim. De, Você não pega, não pega, não. Não te vem nesse campo muita psicopatologia, né? Transtorno de humor, ansiedade. Só exaustão, né? Exaustão, como mais também que ela não é uma exaustão psicopata. e a ansiedade. Eu acho que desses o que mais vem é a ansiedade. Na verdade, eu comecei a receber uma demanda mais recente de pré-adolescentes, assim, essa faixa de 12, 11, 13, 14, né, mais ou menos,
com sintomas de ansiedade. Né? E aí vem muito da questão da, né? Até teve a Da live aí de pandemia. adolescente da Tem. pandemia, Aham. né? Então eu comecei a receber, né? Tem umas 2 semanas que eu tô percebendo um aumento na procura para essa faixa etária. E aí eu tô até Uhum. abrindo alguns horários aqui para poder ajustar e conseguir ajudá-los, sabe? Uhum. E aí eu tenho observado que vai mais para a ansiedade, Uhum. né? Então acaba que cada público tem a sua característica, né? Tem. É, porque eu vejo muito isso, né? E eu acho interessante a gente até falar aqui, porque a gente tem. Quem atende mais só o adulto vai, às vezes, pegar os sintomas mais da psicopatologia, o transtorno de humor, o estresse crônico, que a gente não sabe Uhum. diagnosticar, quer dizer, a gente sabe, né? Mas que quem não estuda neurociência dificilmente vai conseguir diagnosticar a própria depressão, a própria dificuldade assim de sentir. Então, existem mais patologias, existem dificuldades um pouco mais acentuadas, dificuldade de performar, né? Uhum. Agora, quem já atende mães e crianças, é outra demanda, né? Eu acho até legal a gente separar, porque a pessoa não está, às vezes, patológica. Mas Sim. ela tá com dificuldade ali, ela tá muito cansada, ela tá muito irritada, ela se sente culpada na maior parte do tempo, né? Ela não tem com quem trocar. Isso interfere no sono, interfere no dia a dia, ela já não consegue ter uma rotina que funcione para ela. Cuidar do filho começa a ficar ruim, né? Uhum. Basicamente é isso. E isso Sim. tem tratamento, né? Tem acompanhamento, sem que a pessoa saia de lá culpada. Eu acho isso muito, muito legal, assim, porque tira um pouco desse estigma que a gente precisa procurar o psicólogo só quando tá com um problema muito sério. Exato, exato. E aí, assim, você falou, né, a questão do sono aí, foi outra virada de chave na minha prática. Que, por mais que a gente saiba, claro que o sono vai interferir, mas eu não tinha o conhecimento a fundo do como ele interfere. A questão da alimentação, a questão do café, a questão. Então, eu comecei a investigar mais essa parte também, quando as pessoas dizem, olha, eu não estou conseguindo, estou exausto, estou assim. Aí eu falei, não, peraí, vamos ver tua alimentação, então, vamos ver teu Uhum, sono. E aí, isso também ficou mais em evidência para mim do que era antes, né? Eu acho uhum, que antes eu meio que passava batida, assim, interfere, mas ok, interfere. Ele vai ver lá com o nutricionista, ele vai ver lá depois com sei lá quem, né? E aí uhum, eu não conseguia trazer a psicologia para isso. Falar, não, agora eu estou entendendo, né? Vamos uhum, reduzir esse café, porque ele está te fazendo mal, né? uhum. Sei lá, modificar o horário do sono e tal. Então, isso também traz mais segurança pra gente na intervenção. Porque eu sei É, o que eu tô fazendo, né? sim, sim. E a gente também começa a sair só do processo mental, né? Acho que Isso. entender a neurociência me trouxe muito isso também, que é o que eu passo para vocês sempre com os estudos e tudo. Não é só mente, né? Não é só Uhum. mente, é corpo, é mente, é o ambiente. Então, às vezes a gente Sim. fica tratando a pessoa lá, mas ela tá num ambiente tóxico, por exemplo. Gente, a pessoa possivelmente não vai melhorar, né? Porque ela tá ali, a estratégia clínica é outra, ou ela tá lá fazendo todas as técnicas com você, fazendo todo um processo de humor, de desamparo, de trauma, mas ela tem uma alimentação horrível, ela tem um sono horrível, então ela possivelmente não vai conseguir melhorar do jeito que ela Uhum. poderia melhorar, né? E eu acho bom também que a gente saia um pouco do nosso silo, assim, que a gente aprende na faculdade, Sim. pelo menos eu aprendi, quase que um silo protetivo, né? De que não, aqui é só tudo, Uhum. tudo é mente. Não tem nem tudo é mente, né? Sim. Às vezes a pessoa tá super mal, você tira ela de um ambiente tóxico, muda a alimentação, muda o sono, ela melhora sem Aham. nada, sem Sim. terapia às vezes, entende? Ou seja, tem outras coisas que influenciam muito esse processo, né? Sim. Eu acho E aí, super quando, interessante. e quando eu consigo passar isso também para os pais, quando o assunto são crianças, e mostrar a importância desse ambiente, eles se comprometem muito mais com o processo do filho. Uhum, Né? Porque aí ia falar, então, realmente, o ambiente vai modificar, e às vezes a mãe vai começar a valorizar o sono dela, vai começar a buscar ajuda durante o dia, porque ela entende que aquilo realmente é necessário, que aquilo não é sim, uma frescura dela, sim, né? sim. E aí isso modifica por completo. É o que você está É, dizendo aí, né? A é. gente faz terapia buscando, né, tratando outras coisas que a princípio a gente não trataria se não tivesse conhecimento. Eu acho também que tem uma questão muito forte principalmente com pais e filhos, de buscar um diagnóstico, né? Tem algo errado com essa criança, ou tem Sim. algo, enfim.
A escola também traz muito isso, né? Muita gente me procura, meus conhecidos, assim, fala, Franciele, tenho um filho pequeno, a escola do meu filho falou que ele não tá bem, que tem um problema. Tem uma psicóloga para indicar? E aí a primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu falo assim, tá, primeiro eu quero saber o que aconteceu, por que a escola diz que ele tem um problema, como é que essa criança tá? Aí a minha segunda pergunta, como é que vocês estão? Como é que tá a sua vida? Aí eu falo, tá, então, ó, talvez a gente não precisa achar um diagnóstico pro seu filho. Vou te encaminhar aqui para uma das minhas alunas, você conversa com ela, você leva seu marido junto para conversar, porque geralmente são as mulheres que me procuram. Porque essa busca de buscar algo errado é algo que, inclusive, quando a gente estuda psicopatologia, que eu acho super importante, porque eu acho que também tem aí a gente não tem essa formação e precisa saber. A neurociência me ajudou muito, a TCC me ajudou muito a entender de psicopata também. Mas a gente fica buscando uma patologia e esquece de olhar para o ser humano que está lá, o funcionamento dele. Às vezes a gente dá um diagnóstico que não é. Ele só está num momento muito difícil faz muito tempo. Sim. Né? Mas acho que, pelo menos eu observo que essa coisa do diagnóstico é como se tirasse o peso, sabe? Então não sou eu, é o diagnóstico. Sim. Então não sou eu, é o transtorno. Então... E aí, essa busca constante de, não, mas o que eu tenho? Eu falo, calma, você não tem nada, é o momento, vamos trabalhar, vamos entender. Né? Por que você quer ter um nome de alguma coisa? Né? Por que você quer ter um transtorno? Sabe? E aí a gente começa a desconstruir. E isso com os pais também. Para tirar eu acho que eles já se responsabilizam tanto, né? A sociedade já julga tanto a questão de como educar. E a gente vê hoje em dia, né, pessoas dizendo muitas besteiras aí nas redes e tal. E os pais vão ficando cada vez mais confusos, porque hora ele tem que fazer uma coisa, hora ele tem que fazer outra. E causando, então, às vezes, quando vem um doença. diagnóstico, traz um pouco, acho que, dessa calma, assim, tipo, então é isso, agora eu tô entendendo, né? Porque lidar com esse incerto é ruim pro ser humano. Tipo assim, o que tá acontecendo? Né? E aí a escola pede uma resposta e cobra da família, né? E aí ela precisa desse diagnóstico. Sim. Eu, particularmente, não fico dando diagnóstico, ainda que eu identifique algo, a não ser que seja muito fundamental. Né? Eu não gosto de ficar dando esses nomes, assim. Que para criança é uma sentença. É uma sentença, a gente tem que ter exatamente. Muito cuidado. Não, né? E sem falar que na criança, muitas vezes, a gente nem pode afirmar, porque nada está formado ainda. Exatamente. E aí é o que a gente assim, entende em neurociência. Mas, né? não está formando, como é que você afirma, né? Não é? Exatamente. Então, assim, a questão lá do TDAH, né? Essa criança tem TDAH, mas peraí. Aí a criança tem lá 4 anos. 4 anos, gente, calma. Sabe? Então, eu sempre me incomodei com essa coisa do diagnóstico, sabe? Desde muito pequenininha. Assim, logo pequenininha, ótimo, desde quando eu me formei. Você se formou muito pequenininha, Larissa? Muito pequenininha. É porque eu acho que eu cresci tanto na profissão, eu me sinto tão segura que agora, né? Boa saída, Larissa. Eu tenho esse olhar, sabe? De realmente olhar o meu percurso e falar, nossa, como eu cresci profissionalmente, assim, fui realmente sustentando mais aquilo que eu acreditava, né? E encontrando pessoas que me auxiliam, assim como você, né? Que traz tanto conhecimento mesmo. E, enfim, isso é incrível, né? A gente ver, olhar para trás e falar assim, nossa, já fiz muita coisa que não faria, né? Mas que bom que hoje eu estou fazendo diferente, estou podendo trazer, né, para as pessoas essa mudança, né? E continuar nesse caminho. Ô, Larissa, e você falou das técnicas. O que você mais usa na tua clínica das técnicas que a gente tem lá no PNP? Eu uso bastante algumas do desamparo, mas assim, aquelas, por exemplo, aquela de valores, nossa, eu percebo muito, nossa, muito importante. Você usa com as crianças ou com os adultos? Não, geralmente com os adultos. Com as crianças, eu trabalho menos técnicas. Geralmente as crianças não funciona muito. Aí com a criança, às vezes eu pego mais uma questão de respiração, uma questão de observar o corpinho dela, né? Diz assim, olha, quando você ficou nervoso, o que aconteceu? Eu vou na identificação da emoção. Vamos tentar identificar, né? Você está me relatando isso, o que será que você sentiu? Foi raiva, foi alegria, foi medo? E aí eu faço mais esse processo, né, dela entender aquela emoção que ela sente, né? E aí eu já percebo também uma mudança, assim, às vezes aí a criança anota, eu senti isso durante a semana, olha, aí ela vai contextualizando. E eu sempre envolvo os pais nesse processo, né? Então muitas vezes o dever de casa
toda a família vai olhar para suas emoções, sabe? Uhum. E então com as crianças eu não uso tantas técnicas. As técnicas elas vêm mais com alguns adolescentes que eu atendo A e os dos adultos. valores com os adolescentes é maravilhosa, né? Ela sempre Sim, funciona. ela funciona. Aí aquela da história maluca também, eu trabalho muito com as mães, né? Uhum. Porque criamos muitas histórias malucas na nossa cabeça. Uhum. Então a gente desconstrói, fala, né? E modifica isso, sabe? Mas muito é da respiração. Aí aquela que eu fiz essa uma vez com a minha paciente, eu não lembro o nome dela, mas aquela que a gente volta na infância, que você pensa num momento seu da Você pega uma infância e faz memória. isso. Ela também foi muito rico quando eu usei dessa técnica do acolhimento, sabe? Uhum. E, bom, não é bem uma técnica, né? Mas a questão de poder me vincular com o paciente, assim, de ter essa liberdade, né, de ter essa conexão, essa proximidade, isso modificou muito, assim, também, sabe? Legal. Ô, Então, Lari, só para a gente ir terminando aqui, todo mundo tem falado que vem aqui no Neurocafé do vínculo. Eu sei do poder disso, por isso que a gente tem um módulo só de vínculo. aham, Eu sei da diferença do que eu aprendi, do que a gente tem nos estudos, do que vocês aprenderam, do que a gente consegue fazer dentro da neurociência com vínculo, mas eu acho que as pessoas que não fazem o curso ou as aulas, elas não conseguem compreender o que é uhum. essa diferença de vínculo. Elas falam, não, vínculo é óbvio que eu faço, é rapport. Você consegue? E eu não consigo, eu sou uma incompetente para explicar essa diferença. Você consegue Eu explicar a acho que, diferença para você? não sei se eu vou ser tão clara, né? Mas assim, eu acho que a questão do rapport, né, que as pessoas imaginam, é tipo, eu tô ali com o paciente, ele tem a segurança ali comigo, ele consegue se abrir comigo. A questão do vínculo que eu vejo hoje é você realmente estar entregue ao paciente, mas de uma forma assim segura, entende? O paciente ele sabe que ele pode contar com você, você é o amparo dele. Acho que isso que é o diferente, assim, a qualquer momento ele vai poder sim me procurar, não tem tanta aquela coisa de, aconteceu lá, a gente vai trabalhar na sessão. Sabe aquela coisa de eu tô com você, mas não tô? Tem um Aham. limite? Né? É Uhum. claro que existe um limite, né, assim, entre a gente com o cliente, com o paciente, mas esse limite ele fica mais suave, ele não é tão enrijecido quanto na questão vincular que a gente aprende, né? O vínculo Sim. da neurociência, ele é realmente assim, quase um vínculo paterno, né? Tipo, e É. materno. Eu estou aqui com você, né? Pode confiar mesmo e pegar na mão e de estar junto. E de às vezes mandar uma mensagem para o paciente, e aí, tá tudo bem? Conseguiu fazer? Como que você está se sentindo? Sabe? De poder, olha, como é que ficou? Igual assim, né? Fiz orientação de pais, aí dali a pouco eu mando uma mensagem pro pai, e aí, pai, você conseguiu entender o que a gente conversou? Alguma coisa mexeu com você? Porque às vezes eles não dão esse retorno, sabe? E antes eu não fazia tanto isso. Era assim, na sessão eu vejo, se acontecer alguma coisa ele que me procura. Não tinha tanto o meu movimento de estar ali com ele de fato, sabe? Uhum. Era assim, Uhum. se ele precisar, ele sabe que pode contar comigo. E hoje eu me questiono, será que ele sabia mesmo? Será Não que eu realmente sabe? estava com ele? Não sabe Né? ainda. Então, eu acho que essa questão de poder mesmo, mostrar para o paciente que a gente está ali e de às vezes passar uma mensagem, aí é um aniversário do paciente, eu posso mandar um parabéns para ele. Às vezes, né? Uhum. Aí, por exemplo, eu já atendi uma mãe que o filho dela ia passar por uma cirurgia seríssima. E aí eu fui, mandei mensagem, procurei saber como é que foi a cirurgia. E ela, nesse momento, nem estava em acompanhamento, porque, né, ela teve que viajar para fazer a cirurgia e tal, então não tinha nem como a gente fazer as sessões. Mas eu deixei uns exercícios para ela tentar fazer. Então, e aí, você conseguiu fazer? Aí mandava um áudio. Então, Uhum. e isso é diferente. É colocar o Isso para mim é componente o. humano, né? Sim. Porque a gente aprende a se desumanizar, eu acredito, um pouco no processo tradicional terapêutico, né? A gente se distancia tanto que fica numa Uhum. postura de observação que a gente não se desumaniza com aquela pessoa, né? Sim. E essa questão do vínculo, tô tentando explicar pelo que você está trazendo, porque eu já disse que eu não consigo explicar, porque depois que eu virei a chave, para mim, eu simplesmente virei. Eu consigo explicar o estudo, eu consigo explicar o que a gente tem aí de resultados, né? Mas basicamente acho que a transformação maior é essa obrigatoriedade e possibilidade de ser humana dentro do seu processo terapêutico, de Isso. não ter essa observação de fora. Você não está fora, você está Aham. dentro do processo.
Você não é E isso superior ao muda, paciente, você sim, está junto sim. com ele, né? E isso, assim, eu acho que muda até a nossa postura na clínica, né? Então, Muda. assim, atendendo, né, presencial, às vezes tinha um pouco daquela perninha cruzada, bracinho aqui, tipo assim, aquela coisa meio rígida, tipo, e agora não, eu fico à vontade, né? Eu fico tranquila ali, então se eu precisar sair para beber uma água, eu pego uma água tranquila, sem aquela coisa, ai, eu vou deixar o paciente aqui sozinho, não, não, não. Aqueles Aham. pensamentos que ficavam rondando antes, né? O que ele vai pensar de mim? Isso não é uma postura profissional, eu não deveria Uhum. fazer isso. Que a gente sai da faculdade com muito disso, né? Ah, Sim. que você tem que manter, você não pode abraçar o paciente, você não pode. E aí você não pode um monte de coisa, e aí essa parte humana realmente se perde. Né? É. E o vínculo que a gente fala é outro, eu posso ser eu mesma ali, tranquila, porque É. o conhecimento está em mim, assim, eu não tenho que vestir uma estrutura É. da psicóloga. E para Né? quem está assistindo, gente, e acha que isso só é história, na verdade o que a gente tem aí são estudos e mais estudos que só existe mudança de comportamento quando esse vínculo é totalmente preenchido. Então é quase que Uhum. uma necessidade, né? É um pré-requisito para conseguir ajudar as pessoas a se modificarem, né? Sim. Não é uma escolha, tá, pessoal? O que a gente entende com a neurociência é que assim, ó, a tua efetividade vai ser muito maior na mudança do outro se esse vínculo for estabelecido. E não só na terapia, né? Porque a gente tem os Uhum. estudos de escola, da psicologia da aprendizagem, estudos com médicos, nos tratamentos medicamentosos, então é Uhum. em todos os processos que envolvem a aprendizagem e mudança. Eu vou dar essa aula. Vou dar uma aula, obviamente, bem reduzida, mas vou dar com alguns estudos de vínculo na semana Neuropsi, semana que vem. Eu achei importante trazer para as pessoas entenderem, sabe? Porque Uhum. eu acho que até você fazer a aula, a pessoa não entende, né? Sim, A gente não é entende. É uma verdade. coisa interessante isso. Não entende, mas não estou entendendo. Não entendi, mas não entendi. Já faço isso. Daí a Uhum. gente vê que não fazia. É outro processo. Ô, Lari, Uhum. muito obrigada. Ah, eu que Muito agradeço a obrigada oportunidade de mesmo. estar aqui. E obrigada pelo teu tempo. O pessoal que está aqui e que quiser aí precisar fazer consultas, mães, adolescentes, crianças, procurem a Lari. A Lari é uma querida e já está aí estudando faz muito tempo. Eu acho tão impressionante quanto vocês estudam. Eu acho muito impressionante isso. O quanto que vocês são capacitados, assim. Vocês chegam em neurociência, já estudaram tudo que vocês podiam aí bem na neurociência, só para completar o processo. Então, muito obrigada, Lari. A gente se vê semana que vem, né? Que nós temos aulas. Ó, sou nova no curso e a orientação é essa, viu? Melissa, você é aluna, Melissa? Não conheço você. Ó, Melissa, colega nossa, não estou entendendo. Qual curso que você é nova? De psicologia ou no nosso, no PNP? Acho que em psicologia, Melissa, deve ser. Vamos ver, porque eu quero saber se a orientação ainda é essa, hoje, da formação do psicólogo. Porque os haters vivem me dizendo que não, que eu que interpretei errado. Eu falo, eu e 400 alunos interpretamos errado. É, aluna de psi. Então, obrigada, Melissa. Eu vou contar isso para os nossos haters, que dizem que não é, tá? Pessoal, então um beijo. Lari, um beijo. Pessoal, Beijo, até Fran, hoje às 5 da obrigada. tarde. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.